Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu peço a ajuda dos irmãos, para você que almeja ser um pregador da Palavra de Deus, para você que sente o coração arder para trazer a mensagem de Deus, eu quero dizer para você, querido, me ajude nesse canal, dando like e publicando nas suas redes sociais. Não tenho interesse financeiro nenhum. O nosso trabalho aqui é puro auxílio aos novos pregadores, aqueles que almejam pregar a palavra de Deus, aqueles que sentem o chamado. Se você sente o chamado, amém, você é a pessoa que Deus está chamando para fazer a sua obra. E quero nesse início de vídeo passar umas experiências. Eu sou pregador já da palavra de Deus há 25 anos e tenho muito amor em pregar esta palavra abençoada que tem salvado vidas, tem trazido pessoas para servir a Cristo. Querido, se você tem a chamada, seja um pregador, faça aquilo que Deus está te convocando para fazer. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, aquele que tem a chamada para pregar, ele já sabe, ele sabe que Deus está chamando ele para pregar a mensagem. Então, quase ele não precisa nem ler tanto, porque ele faz uma leitura rápida e o Espírito Santo lembra-o na hora de falar. Mas para que isso venha a acontecer, você precisa plenamente confiar em Jesus. Não adianta, querido, elaborar um esboço de maior plenitude aqui, um esboço mirabolante. Se Deus não quiser falar daquela maneira, como é que eu vou pregar se eu não tiver a ajuda do meu querido Espírito Santo? Só mesmo o Espírito Santo nos usando é que a palavra atinge o pecador, atinge aquele que está passando por problemas de dificuldade, aqueles que estão muitas das vezes sofrendo na casa de Deus. Então, é necessário que você sinta essa chamada. Eu vou contar uma experiência minha. Eu tinha a chamada da palavra. Só que Deus, em primeiro lugar, Ele me deu o dom do ensinamento. Eu senti em primeiro lugar o dom para ensinar, facilidade com que eu começava a ministrar a palavra, e o auxílio do Espírito Santo ele ia me concedendo, me direcionando ao assunto qual ele me dava para explorar, para ler na Bíblia. Um outro erro gravíssimo é a pessoa que vai ministrar a palavra de Deus e ele lê um texto, por exemplo, Gênesis, e aí sai pregando em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, querido. Não, a mensagem não vai sair completa, a não ser que o pregador ele tenha escolhido as passagens adequadas com aquela palavra, com aquele assunto que ele vai querer passar para a igreja, inspirado pelo Espírito Santo, claro, não adianta. Eu já tive experiência de fazer um esboço e ministrar lá na Penha, numa igreja, numa festividade de obreiros, e a pessoa me disse que eu iria apenas dar uma pequena aula. Eu já era professor da escola dominical, e chegando lá eu comecei a ver passar aquelas pessoas tudo encasacado, pastores de renome, Corollas, carros caros, e eu comecei a ficar preocupado, e porque eu não preparei assim uma palavra para aquele evento, para aquele momento, mas tentei pegar um esboço meu de O Bom Samaritano, lembro até hoje, e nesse esboço eu tentei pregar para aquela multidão. Querido, meu rosto começou a ficar vermelho, minha orelha, e Deus não queria que eu pregasse aquilo. Deus queria que plenamente eu confiasse apenas nele. E assim eu tentei por várias vezes, eu batia para cá, batia para lá e não saía a palavra. Quando eu tirei aquele esboço de cima da Bíblia, eu senti o Espírito Santo me tomar de uma maneira, e a palavra saiu de uma maneira que me surpreendia. As pessoas ali já não me intimidavam mais, a presença, o valor, sei lá, não intimidavam mais, porque eu sentia que já não era mais eu falando, mas o Espírito de Deus
estava falando com aquela multidão. E eu sei que Deus me usou durante 1h20 direto, sem parar, sem preparar esboço, no tema que eu li do bom samaritano, mas sem ler o que estava escrito. É assim que Deus opera. Então eu quero dar um pequeno exemplo agora, numa passagem bastante conhecida de vocês, que é a passagem para a outra margem do lago, quando Jesus vai ao encontro do gadareno, né, que está endemoniado, possesso de demônios, que homem nenhum suporta segurar aquele homem, ele tem uma força tremenda, quebra correntes e vivia isolado, né? Comia, segundo algumas passagens bíblicas, ele comia até restos mortais, de tanto demônio que tinha naquele homem. Então eu vou fazer a leitura agora dessa passagem, que se encontra em Lucas no capítulo 8, do versículo 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem. E partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de socobar ou se despedaçar o barco. Então, querido, aí chegando ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertaram Jesus e repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio a bonança. Para encerrar. E então lhes disse: aonde está a vossa fé? Jesus falando para eles. E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedece? Que maravilha, né? Glória a Deus. Querido, Jesus estava com eles no barco. Aqui a Bíblia nos passa uma mensagem das duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. A primeira natureza humana de Jesus, ele como homem estava cansado, dormindo. E os apóstolos entraram em desespero. Homens que estavam acostumados a ver Jesus realizar grandes proezas, grandes milagres. E chamaram ele, sabendo que Jesus estava no barco. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, quando está no barco, tudo acontece. Nada vai acontecer com aqueles que estão no barco com Jesus. Jesus no barco da nossa vida, querido, nós estamos seguros. Amém? Então, Jesus como homem, ele estava cansado, dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus estava ali dormindo, na presença daqueles homens, e todos eles apavorados com o balanço da água, o balanço do mar. E é interessante quando vemos isso, porque logo em seguida vem a outra natureza de Deus, de Jesus Cristo, que é a natureza divina, quando ele acorda e repreende aquele mar e repreende aquele vento e tudo vira bonança. Qual é a pessoa, o ser humano, que vai ordenar uma água para parar, ou um vento ou um mar para parar, e ele vai nos obedecer? De maneira alguma, só Deus mesmo pode fazer tamanho milagre. E o que nos impressiona é que esses homens andaram com Jesus, esses homens estiveram com Jesus realizando proezas, milagres, viram Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, eles acompanharam aquele homem da mão seca, da mão mirrada, quando ele padecia dessa enfermidade. E a princípio, os estudiosos dizem que este homem foi possesso de lepra. Lepra deu nele, só que já aconteceu o primeiro milagre na vida desse homem, que a lepra não desceu para o seu corpo, ficando apenas na mão. Tem doenças que é para a glória de Jesus. Então Jesus, aquele homem, ele entra no templo, porque nessa época, querido, esse homem jamais poderia entrar no templo, porque no tempo da lei ele não podia estar no meio das pessoas devido à sua enfermidade, lepra. Mas ele escondeu a mão e entrou, e para a surpresa dele, Jesus o chama lá na frente e manda ele estender a mão diante dos fariseus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem estende e o Senhor decreta ali a cura daquele homem. E a mão dele volta ao normal.
aqueles homens que estavam com ele no barco presenciaram, viram Jesus fazer este milagre diante dos seus olhos. Esses mesmos homens viram em Lucas capítulo 5, versículo 12, os leprosos que foram curados. Eles viram Jesus curar lepras, doença que na época não tinha cura. E eles viram Jesus curar e agora estavam dizendo: quem é esse que até o vento e a água lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 5,17, havia um paralítico ali no templo há 37 anos, se não falha a memória, que tentava entrar no lago para ser curado da sua enfermidade, mas devido à sua paralisia, ele não conseguia porque as pessoas pulavam antes. Mas esses homens que estavam aqui no barco com Jesus, viram Jesus curar aquele homem diante dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Viram Jesus mandar aquele homem pegar a sua própria cama e andar. Jesus ordenou: pega a sua cama e anda. E aquele homem que nascera dessa maneira, ele começa a movimentar os braços e começa a andar, o que é mais difícil, querido. Uma pessoa que nasceu toda entrevada, sem movimento no corpo, ele curar diante dos seus olhos ou realizar o milagre do rio, do lago, onde ele mandou o vento parar. Qual é a diferença? Aqueles homens andavam com Jesus por todo dia, vendo as proezas, os milagres, mas eles parecia que não conheciam na intimidade de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Você, para ser um pregador de renome, você, para ser um pregador bom na palavra do Senhor, bom porque bom é Jesus, você tem que ter intimidade com o Senhor. Se você não tiver intimidade com o Senhor Jesus, você não vai dominar o dom da palavra que Ele te deu. Nós precisamos praticar, querido, sempre praticar a pregação. Ouvir outras pregações de outros pregadores para tirar dela proveito, para na hora que formos pregar também, a mensagem não ficar tão difícil de ser pregada. Nos desculpe um pouquinho que a iluminação não está boa, tá? Eu estou sem lanterna. Mas Jesus também, querido, passando ali em Lucas capítulo 7, versículo 11, com o seu cortejo, seus obreiros, seus apóstolos, Jesus estava numa caminhada para a cidade de Naum, e ali vinha a viúva de Naim, com seu filho para sepultá-lo. Um cortejo de tristeza, um cortejo de choro. Aquela mulher perdera a única esperança que ela tinha, o seu filho. Mas ela deu a sorte, porque naquele dia Jesus marcou um encontro com ela. E a Bíblia diz que Jesus, ao passar por ela, ele tocou no esquife, ou seja, no caixão a qual estava sendo conduzido o corpo daquele filho daquela mulher para ser sepultado. E o toque de Jesus foi um toque de vida. A Bíblia diz que aquele menino logo sentou. Eu imagino o desespero daqueles que iam para o sepultamento, ver agora aquele menino falecido levantar e sentar na cama. Que poder, que milagre. Aquele choro daquela mulher se tornou em alegria, porque ali estava a esperança do seu futuro, futuro daquela mulher, porque uma mulher sem um filho, ela não tinha esperança para a sua vida. Mas Jesus sabia da necessidade daquela mulher. Jesus conhece a nossa situação, Jesus conhece a nossa estrutura e sabe quando nós estamos no patamar do desespero. E é nesse momento que Jesus entra na nossa vida e realiza o milagre. Quantos e quantos milagres
Jesus realizou maiores do que aquele diante desses homens. E eles ainda ficaram impressionados, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Quantas pessoas estão indo à igreja todos os dias, mas não conseguem ter uma intimidade perfeita com Deus? E o mensageiro, querido, é para trazer essa palavra, para aproximar as pessoas de Jesus, fazê-los tomar com seriedade a caminhada com Cristo. Eu imagino, meu amado, uma pessoa como foi o caso de Ana. Quantas vezes Ana foi ao templo? Quantas vezes Ana ofereceu ao Cana, ofereceu sacrifício? Porque Ana não podia ter filhos. Mas enquanto Ana estava preocupada com a zombaria da mulher da sua rival, de Eucana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha, Ana não obteve o milagre da parte de Jesus. Ana ia para o templo, Eucana dava porções dobradas para tentar ajudar, mas tem certas coisas que a ajuda humana não vai, querido, resolver o problema daquela pessoa. É necessário que aquela pessoa, eu, você, tome uma posição diante do Senhor. Quantos anos Ana chorou e ficou triste, amargurada, porque aquela mulher que tinha filhos zombava dela, porque Deus havia cerrado a sua madre. Quantas vezes você está pedindo coisas a Deus, mas não para ouvir o que Deus quer de você. Veja como é fácil. Você está no mesmo tema. Eu não estou mudando de tema. O tema sempre é a mesma coisa, intimidade com o Senhor. Então, Ana ia no templo, mas não entrava na presença do Senhor. Porque Ana estava preocupada com a sua rival e não com o que o Senhor queria dela. No dia que Ana tomou posição, dobrou o joelho lá no templo e derramou a sua alma nos pés do Senhor. E prometeu a Deus, se me der um filho, eu te darei todos os dias da sua vida, e na navalha da sua cabeça não cortava, não passava. Queridos, aí ela tocou na mão do Senhor. Aleluia. Aí Ana conseguiu tocar no Senhor. Aí Deus ouviu a sua prece. Porque Ana queria um filho, mas Deus queria um juiz. Ana queria apenas um filho, mas Deus queria um sacerdote. E Ana não estava parando para observar. Quantas vezes você está pedindo a Deus, mas você não para ouvir o que Deus quer de mim e de você. Deus quer e pretende usar cada um de nós de acordo com o dom que Ele dá. Parábola dos talentos. Mas você precisa buscar o Senhor para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Então, querido, essa mensagem, ela foi de improviso. Eu não tenho nada aqui, apenas a Bíblia. E você pode fazer assim também. Mas primeiro conselho que eu lhe dou, leia a Bíblia. Segundo conselho que eu lhe dou, busque o Senhor em oração. Terceiro conselho que eu lhe dou, confie que é o Senhor que vai te dar a mensagem para você distribuir com a sua igreja. Em primeiro lugar, Ele tem compromisso com a sua noiva. E você é o instrumento, você é o amigo que está levando a necessidade que a noiva precisa. Coloque isso na sua mente, no seu coração.
Quando você assumir um púlpito, você diga: Senhor, eis-me aqui como teu servo, me usa. Eu confio plenamente que tu vai usar meus lábios. Amados, no dia que eu fiz isso, no dia que eu tomei consciência disso, para entender qual era a vontade do Senhor, eu passei a pregar de uma maneira que eu me surpreendi. E até os dias de hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, eu prego. Então é fácil. Eu selecionei alguns versículos que correspondem ao tema. Jesus realizou um milagre diante daqueles homens no barco. Jesus mostrou para eles as suas duas naturezas. E eles duvidaram ainda e questionaram: quem é esse? Eles não sabiam que era Jesus ainda, que é Deus. Por isso eu citei os milagres que eles presenciaram, que parece que eram poucos diante do que Jesus fez para eles. Parece que as pessoas só aprendem a conhecer a Deus na hora da angústia. Quando as coisas estão tudo boa e o bolso cheio de dinheiro, a pessoa esquece. Então que Deus te abençoe. Pegue esta introdução que eu lhe dei, ensaie. Ninguém faz nada sem se preparar antes. Mas o conselho que eu te dou maior: confie no Senhor. Se você assumir um púlpito e confiar em você, te levar esboço, você não vai pregar. E se pregar, a igreja não vai receber. Agora, quando você se põe na brecha, se põe diante do Senhor ali como instrumento e permite que Ele te use, querido, você vai ver que a igreja vai receber e vai ser abençoada pela mensagem que você vai trazer. Que Deus te abençoe. Me ajude. Mais uma vez eu te peço, ajuda a divulgar este vídeo. Ajuda a divulgar meu canal. Esse canal é plenamente para auxiliar pregadores. Eu tenho no canal também curso de diáconos, três aulas que deixa você um diácono afiado. Porque um diácono ele tem que ter o entendimento que ele está servindo a noiva do Altíssimo. E lá eu explico tudinho. Como se portar um diácono na igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreva no canal, nos ajude. Amém?